É, rapaziada, moiou, hein? Melhor já começar a pensar em Copa do Brasil, em terminar o ano bem no Brasileirão, pra não ter risco de cair numa pré de novo, porque infelizmente a Sul-Americana, mais uma vez, já era. A real é essa, cara, não tem o que fazer, né? Eu até achei que o Corinthians não fez um mau jogo, acho que com algumas ressalvas, daria pra sair com a sensação de satisfeito se tivesse saído com a vitória, só que, mano, já empatou lá, perdeu na estreia em casa, e agora empatou de novo, não tá fazendo por merecer uma classificação, não tá fazendo por merecer ser campeão desse torneio, parece que não querem ser campeão, não estão com vontade de ganhar uma Sula, parece, foi essa a impressão que praticamente todo mundo teve. E o pior é que assim, não depende mais só da gente pra classificar, mesmo que o Corinthians ganhe os 2 próximos jogos, ainda não tem garantia da classificação, porque ainda tem que torcer pro Racing atrapalhar um dos 2 nessa tabela, pra gente ter uma chance de ainda classificar em primeiro, quem sabe, né? Só que pra isso acontecer, precisaria vencer os 2 jogos fora e rezar por um empate, e esse seria o resultado que salvaria o Corinthians do América de Cali e do Huracan. Fora isso, vai ser muito difícil, pra não dizer quase impossível de classificar, porque teria que ganhar do Huracan fora de casa. E meu amigo, se a gente tomou um baile em casa, imagino que os caras não vão fazer lá e com essa vontade toda que a gente tá jogando. Enfim, mano, é complicado, vai ser difícil, eu também não quero vender esperança pra ninguém, mas sobre o jogo em si, eu já tinha certeza que não ia ser fácil, né? Nunca é se tratando de Corinthians e Sul-Americana, ou principalmente a Liberta, mas ainda assim, não seria um jogo difícil de vencer. Estamos falando aqui do América de Cali, mano, que se for comparar com um time no Brasil hoje, seria, sei lá, um Sport da vida, um Ceará, um Juventude, times que são difíceis de jogar, mas não difíceis de vencer, sem contar que a gente tava com um time praticamente completo, só não tinha o Garro, claro, é muita coisa só não ter o Garro, mas o time tava completo, cara, tinha Memphis, tinha Yuri, tinha Maicon, tinha todo mundo ali que podia muito bem resolver esse jogo numa tranquilidade absurda, só que quando se trata de Sul-Americana, a gente sabe que é diferente, né, a gente fez o América de Cali parecer o Barcelona da época do Guardiola, que maluco, era cada toque de bola na defesa, no meio, que até eu ficava tonto, os caras trocavam passes como se tivesse um computador por trás, analisando todas as possibilidades possíveis, era lá, era cá, era do goleiro pro zagueiro, do zagueiro pro volante, mano, isso foi cansando nossos jogadores, até que no final do jogo ninguém tinha mais pique pra nada, Corinthians precisando do resultado e nego andando em campo porque não aguentava mais. Então foi um jogo que fisicamente foi muito ruim pra gente, corremos demais atrás da bola, acho que o Dorival errou muito nisso também, verdade seja dita, né, porque ele poderia muito bem adiantar as linhas pra marcar mais em cima e assim evitar de correr o tempo todo atrás da bola, então por isso eu acho que o Dorival tem muita culpa nesse resultado sim, tá, mas apesar disso, como eu falei, eu até acho que o Corinthians praticou um futebol interessante, até o primeiro tempo na real, você vê que esse esquema com o Yuri e o Memphis na frente, sem precisar cair pelas pontas, ajuda os dois a receberem a bola mais próximo do gol, com mais condições de arriscar, como o Memphis fez muito bem na bola do Maicon. Outro que foi muito bem também, apareceu como capitão, e imagino que vai jogar mais vezes com o Dorival. Mas assim, cara, no mais, eu não faço nem questão de ressaltar nome por nome aqui, porque o coletivo funcionou até a página 2. Até tomar o gol, tava sofrendo? Tava vendo uma troca de passes muito interessante do América de Cali? Tava também, mas conseguia jogar, conseguia competir. Agora, depois disso, infelizmente, não tinha um torcedor que não tava torcendo pra aquilo acabar logo, porque do jeito que os caras já estavam tontos vendo aquela troca de passe, mano, era só o América querer mais um pouquinho que eles fariam segundo. Por sorte não quiseram. Enfim, vacilamos demais, perdemos pontos que não eram pra perder lá no começo e agora é rezar por um milagre, né? Por um empate do América de Cali com o Huracan e por uma vitória do Racing contra qualquer um dos dois, porque do contrário, é melhor já começar a pensar em Copa do Brasil ou Brasileirão, falou? E olha só, hein, mano, horas antes do jogo, se brincar até um dia antes, na verdade, a pauta do dia voltou a ser sobre Roger Guedes no Corinthians. Pois é, e tudo isso a partir de uma informação do André Hernan, que diz que a diretoria sonha em repatriar o atacante quando ele decidir voltar ao Brasil. Tanto é que fizeram questão de quitar todos os valores pendentes com ele recentemente, né, e ele queria mover um processo contra o clube por esse dinheiro, justamente para manter a relação a melhor possível. E ela é boa, tá? É como aquele amigo distante que você tem, que quando você encontra o papo sempre é bom. É uma relação muito bacana entre Corinthians, Roger Guedes e o empresário. Então, existe essa vontade, se brincar pelo lado dele também, só que antes mesmo de discutir se essa seria uma boa contratação ou não, vale lembrar que ele tá num dos piores lugares quando o assunto é negociação, né? Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Oriente Médio em si é horrível para negociar porque os caras não vão abrir mão de valor nenhum, eles querem aquilo e pronto, se não tiver, esquece, você não vai comprar. Então não existe a possibilidade, por exemplo, dele rescindir o contrato, como ele fez na China, e vir pra cá de graça, ou nos moldes que fizeram com ele lá atrás. Não, mano, não existe. O Corinthians teria que sentar pra negociar e claro que não ia ser barato. Ele ia ter que pagar mais de 20 milhões de dólares, sei lá, o que é muito dinheiro. Até porque ele tá jogando muito por lá também. Justifica, né? São 16 gols e 2 assistências em 17 jogos. Tudo isso apenas esse ano. Então, não é a primeira vez e nem vai ser a última que o nome dele vai ser sondado por aqui e em vários clubes do Brasil, como eu tô vendo também, né? Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. Todo mundo resolveu querer o Roger Guedes agora. Mas assim, pode ter certeza, cara, que pra tirar ele de lá vai precisar de muito mais do que só uma boa relação. Tem
Tem que pôr dinheiro na mesa, filhão, não tem jeito, certo? Mas ei, vocês acham que ainda rola uma última dança algum dia? Porque dizer que não gostaria tá de brincadeira, né, cara? Com o Memphis e o Alberto, eu não tô nem aí. Roger Guedes cairia como uma luva nesse time e eu não tenho dúvidas que o cara faria sucesso de novo, porque é bola, cara, é bola, não tem o que falar. Bom, e não demorou muito pro pedido de afastamento do presidente Augusto Melo acontecer. E o pior que ainda partiu do ex-diretor jurídico dele, o Leonardo Pantaleão, que enviou um documento pedindo a destituição do presidente pro Romeu Thuma Júnior e agora cabe a ele avaliar e começar ali um longo processo até a destituição definitiva. E cabe ressaltar que esse pedido tem a ver principalmente com a reprovação das contas, claro, mas também com o atraso da entrega dos balancetes e a falta de esclarecimento a respeito, por exemplo, do contrato que ele fez com a Ernest Young lá no começo do ano passado e também com o Memphis Depay. Pois é, mano, a maior contratação dessa gestão que tá gerando frutos até hoje pra gente, agora tá sendo um dos motivos pra tal queda do presidente. Então assim, com tudo isso na mesa, cara, agora devemos ter aí um longo processo, como eu falei, envolvendo quase todos os conselhos, se não todos, né, se eu não me engano, até chegar no deliberativo, que vai organizar ali uma votação secreta entre eles, no estilo daquele dia da Vai de Bet, que não aconteceu, e ali, por fim, caso aprovada, e eu não duvido que vai ser, seria convocada uma Assembleia Geral com todos os sócios do Parque São Jorge que definiriam o futuro do presidente. Então, mano, é um processo longo, chato, mas nem tão demorado assim, já que cada conselho vai ter ali mais ou menos 5 a 10 dias pra fazer tudo isso. E vale ressaltar também que o Augusto vai ter o seu direito de se defender, às vezes ele até consegue virar alguns votos ali dependendo do que ele for falar, mas sinceramente, mano, o clima com a torcida, com a imprensa, mas principalmente com os conselheiros também, já é de fim de festa total, tá? Não tem muito pra onde ele correr, apesar de até ter alguns argumentos plausíveis sobre algumas questões que ele vem sendo acusado, mas principalmente sobre esse lance do aumento da dívida em 800 e poucos milhões. Pelo que eu vi, ele tem argumentos bem bons, mas eu não sei se vai ser o suficiente para ele continuar na presidência, falou? Enfim, vale lembrar que após tudo isso, caso ele seja destituído de fato, teremos aí novas eleições convocadas pelo vice-presidente atualmente, e aí, cara, só Deus sabe quem seriam os candidatos. Se vai ser o Andrei, se vai ser o André Negão, se vai ser o Duílio, se vai ser o Rosalá, eu confesso que eu não sei. Só sei que nós estamos, tudidos, né, para não falar outra coisa. Bom, e será essa a virada de chave do presidente, né, de quase impeachmentado a herói do povo? Porque a identidade corintiana trouxe aí um anúncio bombástico que o próprio presidente, por sinal, teria passado a eles na tal reunião secreta que fizeram no CT sobre ele estar trazendo um acordo pro Corinthians próximo da casa de R$1 bilhão. Pois é, pelo tamanho do valor, imagino eu que seria dividido em vários anos, talvez 20 ou até 30. Mas ele também diz ali que teria relação com uma nova fornecedora de material esportivo, né? E aí que vem o pulo do gato, porque se confirmar essa suspeita que eles têm, o contrato com a Nike, que vai até o fim desse ano, não iria renovar para 2029, mesmo com os gatilhos que tornam isso praticamente automático. E lembrando, fiel, lá no começo do ano, a diretoria tinha se sentado para conversar com a patrocinadora e ambos entendiam que os moldes do contrato atual estavam defasados e precisavam de uma atualização. Então isso me fez pensar que as partes estavam caminhando para um acordo, mas pelo jeito não. E assim, estamos falando de muito dinheiro também, né, cara? Ainda que não seja exatamente 1 bi, como fala ali, seria muita grana para um mero fornecedor esportivo. Seria praticamente 3 vezes os name rights da arena, que foram fechados em 20 anos. Enfim, ele diz que a diretoria mantém cautela sobre isso, mas acredita fortemente que essa seria a carta na manga deles para equilibrar melhor as contas e, consequentemente, retomar a confiança da torcida, também do conselho e, claro, continuar no poder. E tá aí, mano. Será mesmo que vai rolar tudo isso? Quase R$1 bilhão? Ou é só uma cortina de fumaça pra torcida se empolgar? Não duvido. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!